Eu pretendo fazer isso até o final de agosto. Depois, em setembro, a gente vai ter um mês muito especial aqui em setembro, falando sobre a visão da nossa igreja. Quero partilhar algumas coisas daquilo que a gente já conversou em liderança, como visão para a nossa igreja, para os próximos anos, para o agora também. E a gente vai fazer algumas coisas que estão relacionadas a isso aqui, no nosso visual mesmo, para dar um start nesse processo em torno daquilo que nós temos como visão e implantação aqui na nossa igreja. Mas por hora eu quero continuar falando aqui nas parábolas de Jesus, e hoje eu quero falar numa parábola que eu chamei ela aqui de a parábola do juiz injusto e a viúva persistente. Esse texto está em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Você vai poder acompanhar aí, se você quiser na tela, ou se você quiser também seguir aí na sua Bíblia, fique à vontade. O texto diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe, continue nos abençoando e nos direcione no entendimento dessa parábola. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelas canções que a gente cantou aqui, por tudo que a gente já experimentou da presença de Deus aqui, de uma maneira singular, nessa noite, específica para essa noite. Que o Senhor continue a falar conosco agora, também por meio da sua palavra, que a gente possa ser abençoado por ela e que ela nos desafie uma mudança de vida. Esse é o trabalhar, esse é o processo que o Espírito Santo faz, nos desafiar a uma mudança de vida. Que isso possa acontecer conosco, por meio deste ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Um tema de profunda necessidade de reflexão sempre é a oração. Esse é o assunto que a gente vai falar aqui nessa noite. Sempre a gente se depara com essa necessidade de uma volta a uma vida de maior intimidade com Deus, de maior relacionamento com Deus, e todos nós estamos conscientes de que isso acontece por meio da oração. Esse é o tema dessa parábola e da próxima parábola também, que é a do fariseu e o publicano, não é? Que Jesus conta aqui no Evangelho de Lucas. Existe um teólogo que eu cito muito aqui nas minhas mensagens, chamado Warren Wiersbe. Ele diz uma coisa muito bonita sobre a oração. Ele diz assim, que a oração é o meio de respirarmos o ar puro do céu na terra. Não é bonito isso? O meio de respirarmos o ar puro do céu na terra. A oração é o combustível espiritual que nos mantém em pé. Então, enquanto menos vida de oração, mais frios espiritualmente nos tornamos. Evidentemente que enquanto mais oramos, mais crescemos na fé, mais aumentamos a nossa confiança em Deus, por causa da consequência que ela gera, que é um maior nível de intimidade com Deus. Ou seja, enquanto maior intimidade temos com Deus por meio da oração, mais confiança no Senhor nós temos, mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada aos nossos olhos. A primeira coisa que eu queria mostrar para você é sobre o contexto dessa parábola. Olha que coisa interessante. Essa parábola aqui é conhecida também somente pelo nome de o juiz iníquo, ou juiz injusto, né, em algumas bíblias aí, e em outras versões ela é chamada de a viúva persistente, a parábola da viúva persistente. Então, para não dar briga, eu resolvi renomear essa parábola, e quando eu escrever no meu livro eu vou pôr assim, juntando os dois títulos, não é? O juiz injusto e a viúva persistente. Eu preferi o juiz injusto do que iníquo, porque acho que injusto é uma palavra mais fácil para o nosso entendimento. Na verdade, essa parábola, essa aqui é como se fosse um link que se faz entre dois textos bíblicos. Porque no capítulo anterior, Jesus tinha falado sobre o fim dos tempos. Lembra-se do rico e o Lázaro, né?
E nos versos seguintes dessa parábola, depois que ela termina, Jesus conta a parábola do fariseu e publicano. Então temos alguma coisa aí pelo meio, não é? Temos aquela outra do servo, não é? E o seu senhor, temos aquela do rico e o Lázaro, aí nós temos essa parábola aqui agora, e lá na frente temos o fariseu e o publicano. E aí me parece que os versículos 1 e 8, que estão citados ali, eles fazem essa conexão para o nosso entendimento. Ou seja, se você ler isso isoladamente, talvez você não entenda muito bem. Mas se você fizer uma leitura do todo, talvez isso abra melhor a sua compreensão. Isso é o que eu quero levar você a entender nessa noite. O versículo 1, Jesus diz: então Jesus contou aos seus discípulos, e aqui já está o contexto da parábola. Uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Pronto, aqui Jesus já explicou por que ele conta essa parábola. E aí no versículo 8 ele vai falar uma coisa que a princípio para nós parece desconexa, está desconectada, mas nós podemos olhar aqui e entender ao longo do estudo que não. Jesus faz um questionamento. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A gente cita esse versículo às vezes, não é? Para a gente entender essa parábola, a gente precisa pensar antes no contexto cultural em que essa parábola foi contada. Isso é muito importante para nós. Veja bem, o tribunal onde os juízes julgavam não eram como os prédios, os fóruns de hoje em dia. Eles julgavam as pessoas em tendas, em ações itinerantes. Então eles andavam pelos lugares, pelas cidades, as tendas eram montadas em alguns lugares estratégicos durante o itinerário na viagem desses juízes para exercerem o seu trabalho. Então, hoje você vai ao fórum, não é? Se você quer, ou você ingressa de forma digital uma ação na sua comarca. Por exemplo, quando você assina um contrato, na última frase do contrato, não está escrito antes da data e das assinaturas, assim, que as partes elegem o foro da comarca de, não é? E aí diz, no nosso caso aqui seria o foro da comarca de São José dos Pinhais, não é? Para dirimir as controvérsias do processo, né? E outras oriundas do caso. Então, isso é o que você vai ler mais ou menos lá no final de um contrato jurídico entre partes, não é? Por quê? Porque se acontecer algum problema, nós vamos ao fórum de maneira física ou de maneira digital, seja como for, mas você vai ao fórum da sua cidade. Aqui, nesse tempo, era diferente. Os juízes é que andavam pelos lugares, as tendas eram montadas, e aí as pessoas levavam os seus casos até eles. As pessoas apresentavam publicamente os seus pedidos a assistentes que trabalhavam com esses juízes, e esses assistentes, melhor dizendo, filtravam os casos para que chegasse até os juízes, porque senão eles não dariam conta da grande demanda. Pois bem, então se você pensar agora nesse pano de fundo, na parábola aqui contada por Jesus, aquela viúva, ela precisaria enfrentar, no caso dela específico, pelo menos 3 obstáculos. O primeiro obstáculo é o fato dela ser mulher. Bom, isso já fazia com que ela praticamente nem existisse segundo a lei. O segundo obstáculo que ela deveria enfrentar é que o fato dela ser viúva, ela não tinha um marido para poder representá-la, o que seria fundamental na situação dela. E terceiro, ela era pobre, e ela não tinha como pagar nem mesmo um suborno, por exemplo, se fosse o caso, para poder ser ouvida, sequer pelos assistentes. Então, se você olhar para esse aspecto, e se a gente quisesse parar agora de pregar, e fosse embora para casa agora, eu acho que você já entendeu. Já entendeu? Como é a questão da oração, não é? Como são os obstáculos que nós temos? Quais são as dificuldades que nós enfrentamos? Então, entender esses obstáculos aqui é muito importante para a gente compreender a determinação e toda a necessidade de esforço daquela viúva e de como isso nos ensina de como as nossas orações devem ser constantes e persistentes. Então, diante dos obstáculos e diante da luta e do esforço daquela mulher, e se nós estamos falando de uma parábola que vai nos ensinar sobre oração, a gente já entendeu o que Jesus quer de nós. É claro que a gente vai aprofundar, mas, em resumo, essa é a proposta, essa é a ideia. Agora eu quero falar algumas coisas para você sobre o conteúdo dessa parábola. Olha que interessante. Essa parábola é composta apenas por 3 personagens, que são o juiz, a viúva
e o seu adversário. Não é? São os 3 nomes citados por Jesus. E ela conta que numa certa cidade existia um juiz que não temia a Deus e não se importava com os homens, não é? Não estava nem aí. Então, por isso que ele é chamado aqui na parábola de iníquo ou de injusto, não é? Então, de fato, isso aqui é interessante, porque aquela pessoa que não teme a Deus e não respeita o próximo, fatalmente ela é reconhecida como uma pessoa iníqua, uma pessoa injusta, não é? Então, se a gente olhar assim, então, a parábola conta que uma mulher, uma determinada mulher, que não tinha condições de pagar um advogado, ela foi diretamente para o juiz pedir que ele julgasse a sua causa contra um adversário que devia alguma coisa a ela, que, na verdade, a história não revela, porque isso não é importante para a história. É interessante a gente focar um pouco na pessoa da viúva, porque a Bíblia fala muito a respeito do sofrimento das viúvas. O próprio Deus defende a causa das viúvas, e eu coloquei alguns textos aqui, só para vocês verem. Por exemplo, olha Deuteronômio 10:18, está na lei. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa, e amaldiçoa o homem que perverte o seu direito. Olha que legal. Olha também Deuteronômio 27:19. Maldito quem negar a justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Olha só. Olha num outro texto aqui, Deus mesmo se coloca como juiz e o defensor da causa das viúvas. Ele diz, no Salmo 68, agora de forma poética, olha. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Bonito isso, não é? Então, como era já da gente esperar, pela fama, o juiz ele se recusou a agir e não julgou a causa daquela viúva, não é? Sabe que na vida advocatícia, né, enquanto eu advogava no passado, então, nas comarcas onde eu trabalhava, a gente acabava conhecendo os juízes. Então, a gente meio que ficava preocupado em qual vara vai cair a nossa ação, porque isso é um sorteio, né? Então, aí caiu na terceira vara, e você já sabe como é o juiz. Você fala, esse aqui vai ser complicado. Não é? Pela maneira, pelos caminhos por onde esse juiz trabalha, a maneira como o entendimento legal dele vai fazer com que o processo se torne mais complicado, né? E aí você tinha que fazer todo um esforço, um trabalho diferenciado por causa daquilo. E é mais ou menos o que acontece aqui, não é? Quando essa mulher vai àquele juiz que já tem aquela fama de ser um homem injusto, que ele não julga as causas ou que ele não acolhe todas elas, ela já sabia a dificuldade que ela teria que percorrer. Por isso, a sua insistência. Então, a única arma a partir de agora seria, dia após dia, ela insistir com aquele juiz, sempre no mesmo pedido, que está lá no versículo 3. Ela diz, faze-me justiça contra o meu adversário. Então, ela insiste constantemente com aquele homem. Então, não seria possível imaginar que aquele juiz injusto pudesse ser tão duro a ponto de não haver pelo menos um mínimo de bondade no coração dele, ou que pelo menos então não pudesse, no mínimo, ser vencido pelo cansaço para atender à necessidade daquele juiz. Então, depois de tanta insistência da viúva, aquele juiz, ele acaba por julgar a causa daquela mulher. Mas é muito interessante o que ele diz nos versos 4 e 5. Ele diz assim, olha só, palavras do juiz, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Isso aqui é muito legal, sabe por quê? Porque quando eu estava estudando essa parábola, eu vi que o texto original, sabe o que ele está dizendo quando ele fala dela não importunar? As palavras originais em que o texto foi escrito, que é o grego, não é? É mais ou menos semelhante assim, olha, eu vou atender ao pedido dessa mulher, porque vai que uma hora dessas eu estou andando por aí de boa, né, dando o meu passeio na minha hora vaga, e eu cruzo o caminho com essa mulher, eu não julguei a causa dela, e ela vem dar um soco no meu olho fica roxo. Esse é o sentido original do texto mesmo, né, dessa ideia da importunação. Este homem, ele estava assim, preocupado no sentido, eu vou tirar essa mulher da minha frente, né, eu não aguento mais o quanto ela está me importunando. E assim, o juiz que não podia mais suportar a insistência daquela viúva, ele cede, ele investiga o caso e aí, finalmente, ele aplica a justiça. Essa é a parábola contada por Jesus. Agora, eu gostaria de mostrar para você de que maneira nós podemos aplicar essa parábola na nossa vida. É interessante porque no versículo 6, Jesus chama a gente a uma reflexão. Ele chama os seus ouvintes, mas hoje ele está chamando a gente também. Porque ele diz assim, ouçam
o que diz o juiz injusto. É muito interessante, porque agora Jesus vai usar das palavras desse juiz injusto, iníquo, malvado, chato, para nos ensinar uma lição a respeito da oração. E eu queria mostrar isso para vocês agora, a partir da resposta a algumas perguntas que acho que estão relacionadas à nossa vida, quando o tema é a oração. Então, a primeira pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: Deus está interessado nas necessidades humanas? Eu acho que essa é a nossa primeira indagação que nós devemos fazer. Essa indagação, ela deve vir antes da pergunta, que eu mesmo vou dar um spoiler aqui, que Deus, eu devo mesmo orar a Deus? Deus responde às orações? Antes disso, a ideia é: Deus está interessado nas necessidades humanas? Para a gente responder a essa pergunta, a gente deve entender que essa parábola contada por Jesus é uma parábola de contrastes. Porque nós estamos falando de um juiz iníquo, injusto, e Deus não é assim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que eu coloquei para você pensar comigo aí. Jesus contrasta o pior que há no homem com o melhor que há em Deus. Essa é a questão. Então, olha o que é que diz o versículo 7. Veja aí, olha. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Veja, Jesus está nos chamando a uma reflexão a respeito da nossa conversa, do nosso diálogo, da nossa intimidade com Ele. O sentido é o de que, se aquele juiz injusto, que não temia a Deus e nem respeitava os homens, acabou se comovendo, ainda que fosse por pressão, quanto ao pedido daquela viúva, quanto mais Deus, que é rico em bondade, em misericórdia, fará justiça ao seu próprio povo que ora a Ele dia e noite. Então, se nós entendemos Deus como um Pai amoroso, e não como um juiz severo, nós nos aproximamos de Deus de maneira confiada em oração, porque Ele se preocupa com as nossas necessidades. Hoje pela manhã o Mateus pregou uma mensagem aqui, baseada nos 10 mandamentos, nos primeiros mandamentos, e numa das suas palavras ele disse que Deus, nos primeiros versículos, antes de começar a ditar os 10 mandamentos para Moisés, ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Então Deus se posiciona, por assim dizer, na frente do homem Moisés, para que ele entenda que Deus é acima de tudo e de todos. E de que tudo o que acontecer dali para frente, tudo que for escrito, tudo que for passado para o povo, deve ser submetido agora às orações do povo, porque aquilo é a lei de Deus para o povo. É o Deus Todo-Poderoso se movendo em favor da humanidade. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós entendemos que Deus, apesar de ser grandioso, estar num alto e sublime trono, Deus está com o contrito de coração, como diz Isaías, né? Deus está com o contrito de coração, atendendo às nossas necessidades. Aquele juiz era injusto, mas Deus é um Deus amoroso. E a resposta à pergunta inicial é sim, Deus está preocupado com as nossas necessidades. E aí, diante dessa parábola, a outra questão que se abre é, e eu pergunto aí a você: devemos mesmo continuar a insistir em nossas orações? Essa é a pergunta. Porque na história é o que vemos, não é? A viúva está insistindo em oração. Nós devemos continuar insistindo? Quanto é o tempo da sua insistência? Há quanto tempo você está orando insistentemente? A pergunta é outra, né? Eu vou dar um spoiler de outra pergunta agora. Você está orando insistentemente? Mas vamos pensar aqui um pouco. Devemos mesmo continuar a insistir em nossas orações? A resposta é sim, claro. A parábola mostra que nós devemos buscar ao Senhor incessantemente com as nossas súplicas. Eu coloquei uma coisa aí para você pensar a esse respeito. Olha que bacana.
mesmo que a oração seja um exercício espiritual que demanda toda a nossa energia, o que nos leva a esmorecer e desanimar não é a oração, mas é a falta dela. Então eu quero dizer uma coisa aqui, você é um grande desafio. Se você está desanimado em orar, sabe qual é o remédio para isso? É orar, exatamente. Porque você esmorece, não é por causa a sua energia, não é minada justamente por causa da não oração, mas não é por causa de você achar que Deus não está atendendo às suas orações, mas é por causa de você parar de orar, por você deixar de orar, por você diminuir o seu tempo de oração, as palavras das suas orações, a insistência dos seus pedidos. Talvez insistência não seria a melhor palavra. A perseverança dos seus pedidos. Então, nós temos uma tendência de enfraquecer as nossas orações. Diminuir as nossas orações na medida em que sentimos que Deus não está respondendo essas orações. Não é? Isso acontece com todos nós. Então, nas minhas insistências, nas minhas perseveranças com Deus, eu olho para trás agora e percebo que eu abandonei a vida de oração que eu tinha um tempo atrás sobre algumas coisas que eram muito relevantes para mim. E sabe, a verdade é que se nós abandonamos algumas coisas, é porque talvez essas coisas não eram tão importantes para nós. Ou talvez, se nós continuamos insistindo em oração, é porque lá na frente nós entendemos que Deus tem algo muito maior para nós do que aquilo que nós pedíamos. Muito melhor do que aquilo que era antes a nossa oração. Isso já aconteceu na sua vida? Você está falando com Deus, insistindo com Ele em alguma coisa, mas no curso da história, você percebe que a sua oração precisa mudar o foco. Você percebeu que aquele não é o direcionamento de Deus para você. E aí você muda a sua oração, talvez até radicalmente, e começa a orar por outras coisas, por outros temas, por outras necessidades. É quando deixamos de orar que nós somos tragados pelo desânimo. Portanto, nós devemos insistir na nossa vida de oração. Sem oração, nós perdemos o vigor espiritual. A oração é a nossa sustentação. Uma das nossas lições da classe de batismo é sobre a vida devocional, não é? As práticas da vida cristã, a leitura da Bíblia e a oração. E lá na lição a gente fala que da mesma maneira como nós comemos para alimentar o nosso corpo, da mesma maneira como exercitamos o nosso corpo para ficar bem, nós devemos ter uma vida disciplinar em oração e leitura da palavra, e nunca desistir disso. Então, sem oração perdemos o vigor espiritual. Sem oração não há poder para o enfrentamento das lutas e as perseguições que sobrevêm. Enfim, sem oração nós perdemos a conexão com as alturas. Portanto, ore. Se estiver bom, ore ao Senhor. Se as coisas estiverem ruins, ore ao Senhor. Se você estiver vivendo dias maravilhosos, insista numa vida de oração. Se você estiver vivendo dias difíceis, ore bastante também. Se você estiver naquele dia à toa, curtindo o seu lazer, fale com Deus. Se você estiver no seu trabalho e houver um momento em que você possa parar para orar, ore. Se você não puder parar, ore sem parar mesmo. Continue ao dirigir o carro, ao manipular uma máquina, ao digitar no computador, ao enviar uma mensagem, enfim, ore ao Senhor, fale com Deus constantemente. Convide Deus para participar das coisas do seu dia a dia. Amém? Uma outra questão que, consequentemente, após a anterior vem à nossa mente, é essa aqui. Se clamamos a Deus constantemente, por que às vezes Ele demora a responder? Essa é a big pergunta, não é? Essa é a grande pergunta. Se clamamos a Deus constantemente, por que às vezes Ele demora a responder? Essa é a pergunta que muitas pessoas já me fizeram, não é? Às vezes diante da morte, às vezes de um sofrimento, não é? Às vezes de um câncer. Diz assim, pastor, era uma pessoa tão boa, e tem gente tão ruim aí que está vivendo, e aí a minha mente pecaminosa começa a pensar em umas pessoas. Você já pensou também? Eu sei que você pensou, né? A gente começa a pensar em umas pessoas assim, é mesmo, né? Podia ser bem aquele lá, né? Esse é o nosso coração pecador, Deus tem misericórdia de nós. Mas essa é uma pergunta que vem muitas vezes. Pastor, por que essas coisas acontecem? Por que isso acontece com essas pessoas? Por que um pai perde um filho, talvez
tão jovem, por uma doença grave, não é? Por que coisas horríveis acontecem? Nós temos uma história triste de uma garota, uma menina, de uma igreja onde eu era seminarista, e depois ali eu me tornei pastor. A menina se chamava Isabela. Um dia, num passeio no parque com a mãe, ela tinha 7 anos. Uma garota de 7 anos, num passeio no parque com a mãe, uma árvore caiu. E essa árvore caiu em cima dela e ela morreu. Como você explica isso? Como você lida com uma coisa como essas? A história de um pai que num acidente de carro perdeu 2 filhos, no mesmo acidente, mortos. No velório estavam ali 2 caixões. Um pai que perde um filho num acidente de moto, e 50 dias depois, perde o segundo filho num acidente de moto. E eu me lembro como hoje ele chegou para mim e ele falou assim, eu ainda não era pastor ainda, eu era seminarista, e eu preguei naquele velório, naquele culto fúnebre, e ele olhou para mim, eu nunca esqueço do olhar dele, olhou para mim e falou assim, agora não me resta nenhum filho. O que eu vou dizer para um homem desse? Então, se clamamos a Deus constantemente, porque às vezes Ele demora a responder. Talvez você está passando por uma aflição, trabalho, uma recolocação profissional, um desafio de vida, uma dificuldade no relacionamento familiar, conjugal, entre irmãos, uma resposta de Deus para a sua vida ministerial, e você não parece que Deus não está respondendo, parece que Deus está em silêncio. Agora, o próprio versículo 7 relata esse questionamento. Olha que interessante. Diz assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Olha que interessante. Jesus mesmo chama para si a pergunta que não quer calar. Se eu estivesse lá, e talvez você também, eu ia olhar e falar, essa é a pergunta, Jesus. Você está perguntando exatamente o que eu ia perguntar. É isso que eu quero saber. Na verdade, a resposta a este versículo 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? A resposta a esse versículo é sim. Essa é a resposta. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Talvez Deus nos faça esperar para nos provar. Talvez Deus nos faça esperar para nos levar a um amadurecimento espiritual que ainda não alcançamos. Talvez você já é um crente maduro. Talvez. Mas você há de convir comigo que talvez existam áreas da sua vida que você ainda não amadureceu? Porque isso acontece. Eu vejo que tem coisas que eu me considero um cara muito maduro, que não mexem comigo. Mas tem coisas que eu preciso crescer ainda. E talvez Deus está enxergando isso. E talvez é aí que Deus vai tocar, para que você cresça nessa parte aí. Talvez Deus ainda está querendo fortalecer a nossa fé. A gente está vivendo ainda uma fé muito de segunda mão, não é? A gente está vivendo uma fé muito enfraquecida. Lembra que lá atrás os discípulos tinham falado, aumenta a nossa fé. A gente precisa disso. Talvez Deus está querendo moldar o nosso caráter. Talvez você é uma pessoa muito difícil de se lidar. E Deus está querendo moldar você para transformações em caminhos que você ainda não percorreu. Porque você não quis mesmo percorrer esses caminhos. Porque vai mexer em alguns pontos da sua vida que, convenhamos, você não está afim que sejam mexidos. Mas eu creio que ainda não compreendemos que, na realidade, não existe demora da parte de Deus. Então, a primeira resposta é fácil. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Mais ou menos fácil, né? Sim, Deus vai fazer, porque eu acredito que Deus faz. Continuará fazendo-os esperar? Essa é um pouco mais complicada, não é? Então, não tem contradição com o versículo 8, porque se você dá uma ligada no texto, vai complicar, porque o versículo 8 diz assim, Ele lhes fará justiça e depressa. Aí a coisa fica um pouco difícil para nós. Sabe o que é? É que o problema, portanto, aqui, não, ele está no ponto de vista. Na maneira como eu e você enxergamos.
Eu acredito que a gente está equivocado quanto ao fator tempo na perspectiva divina. Esse é o nosso problema. Então, o que talvez para nós precise ser agora, ou o que para nós parece que está demorando, Deus está agindo. Eu falei na outra pregação, que Deus está trabalhando no processo, e a gente precisa entender isso. Eu coloquei uma frase aí para você: Deus não se adianta e nem se atrasa, Ele age no tempo certo. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos confiar nisso. A gente às vezes diz amém para isso, mas na hora do sofrimento, na hora da adversidade, o nosso amém é tão fraco como esse que a gente deu agora, né? E eu não estou criticando o amém de vocês. Talvez o amém de vocês foi o amém mais sincero que vocês poderiam dar. É assim: amém, pastor, mas isso é uma coisa muito difícil de lidar. Eu sei que é. É a nossa ansiedade que parece fazer o tempo se alongar. Mas quando o tempo de Deus chega, Ele responde às nossas orações prontamente. Isso é nítido na nossa vida. Acontece na minha. Não quero ficar dando exemplos pessoais mais, mas eu quero estender isso a você. Quantas vezes você pediu coisas a Deus, e você talvez até se irritou um pouco com Deus, porque Ele não respondia, e aí o dia que a resposta veio, você pôde refletir olhando para trás e dizer assim: ainda bem que Deus só deu isso agora. Se Deus tivesse feito isso naquele tempo, eu teria colocado tudo a perder. Mas entendendo o momento de Deus, o agir de Deus, Deus agiu na hora certa. É como um pai dar um carro para o filho aos 15 anos. Não é? Ele não tem nem habilitação para dirigir, sequer responsabilidade para assumir os seus próprios atos. E aí então o pai lhe dá um carro com 15 anos de idade, dá uma meia dúzia de aulas de volante, e ele sai andando com esse carro pela rua, colocando em risco a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então não é mais correto ele orientar ao filho: quando você tiver 18 anos, então você vai entrar na autoescola, você vai fazer todo o processo, e aí você vai tirar a sua habilitação, e aí sim a gente vai pensar sobre um carro, e aí você vai começar devagar, dirigindo, com cuidado, aprendendo, tomando todo o cuidado, para preservar a sua vida, e a vida das pessoas que estão ao seu redor, porque eu amo você, não é? É como um casal que acha que tem que se casar. Eles são bem novos, eles não têm nada, mas eles querem se casar porque eles não aguentam mais, a paixão é muito grande, o relacionamento não tem maturidade para isso. Que tal esperar o tempo certo das coisas? Orar mais, buscar mais a Deus, segurar as pontas, esperar o momento que Deus está trabalhando no processo. E no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Então isso serve para tudo na nossa vida. Isso serve para tudo. Então, Deus não demora a responder às nossas orações. Eu quero citar mais uma vez aqui o Warren Wiersbe. Ele disse que não é falta de ação da parte de Deus, mas é o tempo de preparação. Eu achei isso muito legal. Não é falta de ação de Deus. Deus está preparando. Então pensa aí na sua aflição, a sua necessidade, aquilo pelo qual você já vem orando há algum tempo. Então eu quero desafiar você nessa noite. É um desafio para todos nós, para mim também. A partir de hoje, você, ao não apenas orar dizendo assim: Senhor, eu quero aquilo, mas você dizer assim: Senhor, eu creio pela fé que o Senhor está preparando todas as coisas para aquele momento, para o acontecimento. O Senhor está trabalhando no processo. Eu vou confiar que o Senhor vai dar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir no tempo certo. Deus está sempre respondendo às orações. Será que a gente consegue entender isso agora? Então, se eu peço algo hoje para Deus, e hipoteticamente Deus vai me dar isso daqui 5 anos, você consegue entender que amanhã Deus já está me respondendo a minha oração? Porque Ele já sabe que daqui 5 anos é o momento que eu devo receber isso que eu estou pedindo. A maneira certa, se eu tiver a fé, a paciência, não é? De esperar no agir de Deus, confiadamente, estreitando o laço, estreitando o meu relacionamento com o Senhor,
Você concorda comigo que se Deus vai me dar uma resposta do que eu oro hoje, daqui a 5 anos, amanhã Deus já começou a me responder? Porque Deus está trabalhando no processo e Deus está preparando? Amém? Amém. Vamos confiar nisso. Vamos acreditar que Deus está trabalhando em nossa vida. É como lemos nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. E eu acho que agora dá para a gente entender esse texto de um jeito até bem melhor. Olha que legal. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Amanhã, Deus está respondendo a minha oração no tempo do preparo, porque Ele me ama. Por isso que Ele não me dá amanhã, só daqui a 5 anos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É assim, olha, eu tenho um propósito na sua vida, é Deus falando. Eu tenho um propósito na sua vida, e eu vou exercer o propósito. Você deve se submeter ao meu senhorio, fazer a minha vontade, esperar em mim, confiadamente, exercite a sua fé. Deus vai responder no tempo certo. Amém? Irmãos, eu me sinto muito mais confortável pregando assim a vocês, do que eu dizer assim, venha aqui amanhã e Deus vai fazer um grande sinal e uma grande maravilha na sua vida, como eu disse no domingo passado. Porque essa é a pregação de manipular Deus. Deus vai fazer, porque se Deus é Deus, Ele vai fazer. Primeiro lugar, que Deus tem que provar nada para ninguém, não é? E segundo lugar, que eu sou um coitado, não é? E eu tenho que ficar submisso à vontade de Deus, ao poder de Deus sobre a minha vida. Todos nós somos homens e mulheres de Deus. Então não tem esse papo do homem de Deus falou e aí vai acontecer. Nós não podemos confiar nisso. Maldito é o homem que confia no homem, não é? A palavra de Deus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando que Deus está trabalhando em nosso favor e que nós devemos confiar no Senhor, que no seu tempo, de acordo com a sua vontade, o bom propósito de Deus vai acontecer na nossa vida. Eu creio que eu fui chamado pelo Senhor, pelo propósito do Senhor. Deus tem um propósito na minha vida e através da minha vida, e eu tenho que me submeter a esse propósito, para que Ele cumpra no seu tempo cada uma dessas coisas. E assim deve ser com cada um de nós, servos do nosso Deus. Amém? Deus, uma outra frase que eu pus para você aí. Deus opera em todas as coisas, em todo o tempo, fazendo com que tudo coopere para a realização dos seus propósitos. Só para reafirmar o nosso pensamento. Então significa dizer que no exato instante em que nós oramos, levando os nossos pedidos a Deus de acordo com a sua vontade, a vontade dEle, Ele começa a trabalhar. O Mateus citou aqui também de manhã a oração do Pai Nosso, não é? Como um fechamento, e ele dizia o seguinte, né? Ele trouxe a oração do Pai Nosso por causa da parte que diz, a vontade de Deus seja feita na terra, assim na terra como no céu. Isso precisa ficar muito claro para nós, assim na terra como no céu. Você percebe que há uma consonância, não é a minha vontade que é feita no céu, mas é a vontade de Deus do céu, que é estabelecida na minha vida aqui na terra. Amém? Então talvez nós não consigamos enxergar naquele momento, mas acredite, um dia a resposta do Senhor virá para nós. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, uma outra pergunta, é a do próprio versículo. Jesus conclui a parábola chamando a atenção para a sua volta. Ele diz, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Isso aqui é muito interessante, porque agora a gente consegue entender o que Jesus está falando. Parece até que essa pergunta era meio desconexa, meio desconectada, né? Parece que essa pergunta não tem relação com a parábola, uma coisa meio desconexa, assim, esquisito essa colocação. Mas Lucas registrou isso, porque Jesus ele já estava falando das últimas coisas, e que a volta aconteceria no tempo certo, no tempo de Deus. Agora, olha que interessante. Então, existe uma correlação em tudo isso, porque Jesus vai nos explicar aqui, que à medida que a história caminha para a consumação do final dos tempos, as pessoas se tornarão mais desatentas às coisas espirituais. Por quê? Porque a vida de oração diminui, porque a perseverança diminui, consequentemente, porque a leitura da Bíblia cai, porque
o relacionamento com a comunidade de fé chamada igreja diminui, se torna segundo plano. Então, nós começamos a deixar tudo isso de lado. E aí, a volta de Cristo está se aproximando. E aí é que vem o grande questionamento. Não é? As pessoas se tornarão desatentas às coisas espirituais, como ocorreu, por exemplo, nas gerações de Noé e de Ló. Não é? Você se lembra que Noé, ele diz assim, como eram nos dias de Noé? E como era? As pessoas casavam e davam-se em casamento. Né? E aí a gente se pergunta, mas qual o problema de casar e se dar em casamento? Não é? Nenhum problema. O que Jesus estava querendo dizer, na comparação, é dizendo o seguinte, ninguém estava nem aí. Todo mundo vivendo a sua vida como se não houvesse amanhã. Não é? E nos dias de Ló também, o povo em Sodoma vivia em extrema perversidade e promiscuidade, até que Deus destrói a cidade. Por quê? Porque as pessoas não estavam preocupadas mais com absolutamente nada em relação à sua vida espiritual. Então é aí que a pergunta perturbadora de Jesus permanece. Eu coloquei aí, o cristão será fiel e perseverante em suas orações e continuará acreditando nas promessas de Deus até o fim? Encontrará fé na terra? Essa é a pergunta de Jesus. Então, nós estamos diante de um tempo da igreja em que nós temos visto falta de perseverança. Então, o que nós estamos procurando? O que é melhor para nós, em todos os sentidos. Nós estamos virando consumidores de igreja. É isso que nós estamos virando. Estamos nos tornando consumidores de igreja. Então, nós procuramos um lugar onde nos acomodamos e não onde nos incomodamos. Nós não estamos dispostos a ouvir a palavra que confronta, mas a palavra que conforta. Não que a palavra de Deus não conforta, ela conforta, mas ela tem confrontações para a nossa vida também. Então, nós estamos vivendo um evangelho barato, que não custa quase nada para quem está envolvido nele. Jesus está dizendo que não é assim que funciona. E aí ele tem um vislumbre, ele diz assim, será que lá na frente, do jeito que as coisas caminham, encontraremos fé na terra? Eu gostaria muito que todos nós estivéssemos firmes até a volta de Jesus. Eu desejo isso para mim e desejo isso para essa igreja. Trabalho para isso, prego para isso, para que nós venhamos perseverar. Muito mais do que tenhamos a melhor banda, muito mais do que o pastor mais conhecido, muito mais do que, com toda a reforma que fizermos, a igreja mais bonita, muito mais do que tudo isso. Uma comunidade que persevera no reino e na obra e na vontade de Deus. Porque no dia final, os nossos instrumentos vão ficar, o nosso prédio vai ficar, tudo que a gente tem aqui vai ficar. O que vai se salvar? Nós é que seremos salvos por Jesus. Então a pergunta é essa, o cristão será fiel e perseverante em suas orações e continuará acreditando nas promessas de Deus até o fim? Essa é a pergunta de Jesus. Na parábola, a viúva ela faz o pedido ao juiz de forma direta e objetiva. Né? Ela fala lá no versículo 3, faze-me justiça contra o meu adversário. Não é o que ela diz? Então ela não fala da sua condição de viúva. Ela não pede punição para o juiz injusto, nem para o seu adversário. O que ela pede? Ela pede só o que ela queria pedir, só o que ela precisava. Faze-me justiça contra o meu adversário. É um pedido objetivo. E aí isso nos leva à nossa última pergunta, que é, o que são as nossas orações? Pelo que nós temos orado? Pelo quê? O que são as nossas orações? Existiu, um evangelista e pregador chamado John Douglas Drisdale. Ele diz assim, olha que bacana o que ele fala. As palavras usadas em orações são desajeitadas. Geralmente é usada uma abundância de palavras para expressar uma falta de desejos. As palavras proferidas em público não são melhores que uma miserável folha de figueira que cobre a nudez de uma alma adormecida. Vamos reservar as longas orações para os nossos lugares secretos e as curtas para a congregação. Quem sabe fiquemos sob a mesma condenação do homem que se levantou para orar por si mesmo. É a nossa próxima parábola. Não é interessante a colocação deste homem? Ele está dizendo o seguinte, às vezes a gente faz nada contra as longas orações, ele não tem nada contra. O que ele está querendo dizer é o seguinte, às vezes a gente quer falar tão bonito em público e mostrar tanto conhecimento nas nossas orações,
Que tal se a gente guardasse as longas orações para o nosso momento a sós com Deus, em que falássemos mais tempo com Ele? E que tal se as nossas orações em comunidade fossem mais diretas e objetivas? É isso que ele está dizendo. Ou, olhando por outro lado, qual é o nível da sinceridade das nossas orações? A profundidade das orações que nós fazemos? Este é o grande desafio que se coloca diante de nós, quando o assunto é oração. Então a pergunta volta para nós: pelo que nós temos orado? Pelo que você tem orado? E aí eu vou fazer aqui algumas perguntas a você. Nós estamos orando por um emprego? Ou por uma vida de santidade, mesmo em meio às provas? Nós estamos, na falta do emprego, por exemplo, nós estamos orando para que Deus nos ajude a sair do limite bancário, ou que Ele nos faça pessoas mais controladas e contentes com o que já temos? Estamos orando apenas pela cura das nossas enfermidades, ou também por uma vida de confiança e fidelidade, independentemente do sofrimento que estamos atravessando? Nós estamos orando por nosso templo cheio de gente, ou por pessoas que busquem uma vida de testemunho, que verdadeiramente reflitam o Evangelho de Jesus Cristo, através das nossas atitudes, independentemente das palavras que venhamos a proferir? Essas são perguntas que nós precisamos começar a responder. Essas são coisas que nós precisamos analisar. Pelo que nós temos orado? Quais são os enfoques das nossas orações? Eu quero concluir dizendo algumas palavras. Eu quero desafiar você a continuar confiando no poder da oração. Eu queria convidar toda a equipe de louvor já aqui à frente. Nós vamos cantar. Mas antes de cantar, nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero mostrar algumas coisas aqui ainda para você. Enquanto o pessoal se prepara aqui, me acompanhe. Eu quero desafiar você a continuar confiando no poder da oração. Que você tenha fé suficiente para crer que Deus responde às suas orações. Mas, mais importante do que tudo isso, que você creia que, no tempo certo, Deus irá atender todas as suas súplicas. Você acha que há alguma oração que Deus não ouve? Você acha que tem alguma coisa que passa despercebido? Às vezes as pessoas vêm aqui, os líderes, a gente está acertando alguma coisa, e vêm conversar comigo, e falamos vários assuntos, e depois eles me mandam uma mensagem: pastor, e aquela questão, como ficou? E aí eu falo: cara, desculpa, passou batido, desculpa, é que a gente falou tanta coisa, isso aí acabei esquecendo, vou mexer com isso aí agora. Não acontece? Algumas vezes isso acontece, mas Deus não é assim, graças a Deus por isso. Deus nunca esquece de tudo que falamos nas nossas orações, Ele guarda todos os nossos pedidos. Finalmente, então, para encher o seu coração de esperança, eu quero concluir apresentando promessas que estão ao longo de toda a Bíblia, em relação às orações que elevamos a Deus. Então, que você aprenda a esperar no Senhor e a buscar a sua face, incessantemente, de forma incansável, porque Deus nunca se negará a lhe ouvir. Então eu fiz um apanhado na Bíblia, de vários textos, para encher o seu coração de esperança, para as orações. Me acompanhe aí. 2 Samuel 22. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. 2 Crônicas capítulo 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Jeremias 29. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 33. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Mateus 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto, o recompensará. João 16.
eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Romanos 8, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Filipenses 4, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, orem continuamente. 1 João, capítulo 5, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vamos ficar em pé? Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 8, finalmente ele diz assim: então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita, daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Agora preste atenção, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? As nossas orações chegam ao altar de Deus em taças cheias e levadas à presença do Senhor. Eu quero convidar você a orar nesse momento. A gente não tem como não orar depois de um texto como esse, de uma mensagem como essa, das palavras de Jesus, não as minhas palavras, as palavras de Jesus aqui transmitidas. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor. O Senhor ouve a nossa oração. Você está clamando por um emprego? Deus vai responder a sua oração. Deus já está respondendo. Você está em busca de um relacionamento com uma pessoa, com um homem, com uma mulher? Deus já está respondendo a sua oração. Você está sonhando com uma profissão, uma faculdade, um novo emprego, um novo desafio? Deus já está respondendo a sua oração. Você já vem orando por um problema de saúde seu ou de alguém da sua família, ou alguém que lhe é querido? Deus já está respondendo essa oração. Você está querendo que Deus use a sua vida de uma maneira extraordinária, diferente, nova, a partir de agora? Deus já está respondendo a sua oração. Você precisa confiar no Senhor, você precisa orar. Nós precisamos buscar ao Senhor em oração cada vez mais. Será que nós podemos dar as nossas mãos, formarmos uma corrente para podermos orar ao Senhor nesse momento? As mãos dadas são um ato de união, uma corrente simbólica, onde nós estamos dizendo juntos: Senhor, ouve a nossa oração. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te louvar por este momento, por esse tempo de poder celebrar ao Senhor. As nossas orações, pedimos que o Senhor ouça. Deus, quem somos nós para impor alguma coisa? Quem somos nós para determinar alguma coisa? Nós não queremos isso, Pai. Nós humildemente nos achegamos ao trono da graça e dizemos: Senhor, por favor, ouça as nossas orações. Jesus nos ensinou que se aquele juiz tão malvado ouviu o pedido insistente daquela viúva pobre, que clamava por justiça, quanto mais o Senhor, que é bondoso e misericordioso, está pronto para ouvir e atender as nossas orações. Ó Deus, aqui nessa noite eu tenho a convicção de que existem pessoas com as mais diversas necessidades: emprego, doença, saúde, dinheiro, relacionamento, depressão, alvos, objetivos, propósito, sentido na vida, o desenvolver de um novo projeto na vida cristã. Deus, tantas são as nossas carências, tantas são as nossas necessidades,
e nos ajude, Pai, a perseverar em oração. Nos ajuda, Pai, que naquele dia que ficar muito ruim, que o nosso desejo seja realmente de parar de orar, que seja o dia que a gente mais ore. Naquele dia em que as nossas orações estiverem fracas, seja o dia em que nós oremos com mais força. Naquele dia que as nossas orações estiverem mais rasas, nós procuremos nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor. Nós declaramos, Senhor, nessa noite, através da canção que vamos cantar, a grandeza do nosso Deus. E porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor trabalha em nosso favor. Ouve, Deus, a nossa oração. Nós confiamos no Senhor e nós dedicamos este tempo, esta celebração ao Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor e todas as nossas súplicas ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém.